Olá, eu sou Felipe Casati, palhaço puxão, e essa é a aula de maquiagem O Rosto do Palhaço, história, trajetória e pintura. Bom, para começar a falar um pouco da caracterização do palhaço, vou falar do palhaço, do nascimento do palhaço, do termo e de como surgiram as vestes, né, até chegar na maquiagem dele. Essa aula acompanha uma apostila, uma cartilha, né, uma mini apostila, que vai estar em forma de link aqui embaixo na descrição. O circo moderno mesmo, de hoje em dia, ele surge com Philip Astley, né, que era um cavaleiro, né, um suboficial da cavalaria inglesa, e ele fazia essas apresentações de cavalo, e aí essas apresentações de cavalo, elas passaram a ser monótonas, o cavalo começou a perder importância e por isso eles começaram a colocar acrobacias em cima do cavalo e aí acrescentou o clown, que é uma figura criada pelo Joseph Grimaldi. O Joseph Grimaldi, ele era de família de comédia dell'arte, então, para quem conhece um pouco de comédia dell'arte, sabe que essas famílias, cada personagem era de um membro da família, né? Então, alguém era a Servetta, outro alguém era o Pantalone e assim por diante. O Joseph Grimaldi, ele junta o Pierrot com o Arlequim, essa figura. Então, o Pierrot, que é uma figura um pouquinho mais angelical, assim, e o Arlequim, que é um pouco mais, digamos, safado. Ele junta essas duas figuras e aí surge o clown. E o clown é colocado junto com os cavalos, né, do Philip Astley, para que esse circo moderno começasse a surgir. E por que clown? O clown, ele vem de uma palavra inglesa, clown. A matriz etimológica seria Claude e Lot, que é homem rústico, homem desajeitado. E aí esse clown surgiu como uma sátira desses cavaleiros. E para evidenciar essa sátira, eles usavam roupas largas, usavam sapatos grandes, para evidenciar esse desajeitado. Inclusive, essa figura do clown, ela fortaleceu a figura do mestre de pista. O mestre de pista, que era o apresentador, que tinha suas roupas mais pomposas de apresentador, com brilho, então fortaleceu essa figura. Em contraponto, temos a figura do clown, e aí essa figura do clown surge enquanto Augusto. E a figura do apresentador surge enquanto branco. O palhaço branco é aquele palhaço que tem o rosto enfarinhado, e aí a gente já pode ir mirando ali na maquiagem, que tem o rosto enfarinhado, todo branco, com algumas marcações na sobrancelha pretas, a boca vermelha, um chapéu de cônio, então uma boina, né, vestimentas com muito brilho, bem pomposas assim. E em contraponto nós temos o clown Augusto, e aí eu vou explicar depois por que Augusto. O Augusto, ele vem com essas roupas sujas, maltrapilhas, largas, grandes, é aquilo que não serve. E ele seria mais ou menos uma pessoa mais à margem da sociedade. E o branco seria uma pessoa que representava a aristocracia. Agora, por que Augusto, né, e branco? O branco é por causa do rosto enfarinhado, por causa dessa coisa toda polida, né, e limpa. O Augusto é devido ao Tom Belling, que era um cavaleiro e acrobata, né, então ele era um artista. E um belo dia ele estava no seu lugar de trabalho, junto com seus amigos, e ele decidiu vestir outras roupas, colocar peruca, colocar outras vestimentas e satirizar pessoas. O chefe dele viu, gostou e falou: não, você vai fazer isso no espetáculo. E foi o que aconteceu, fez isso no espetáculo, com sapatos grandes, roupas largas, e na apresentação do espetáculo ele caiu. Caiu, bateu o nariz e ficou com o nariz todo sangrando, todo vermelho. E foi aí que ele viu que o público riu muito.
Ele falou, tenho que repetir isso na próxima. E veio daí o nariz vermelho do palhaço, né? Principalmente o palhaço Augusto. Quando Tom Belling, ele tem essa queda e o nariz sangra, a plateia grita Auguste, Auguste, que é essa pessoa que faz coisas ridículas. Auguste significa, né, essa pessoa que faz coisas ridículas, coisas absurdas. E com a Revolução Industrial, o, o palhaço Auguste, né, o Augusto, ele passa a representar o proletariado, ele passa a representar o campesino, o marginal, né? Ele passa a ser uma representação da miséria, enquanto o palhaço branco, ele continua com esse status de poder, né? Essa voz que manda, essa voz que governa. E a partir, né, desse momento que essas figuras começam a se tornar cada vez mais distintas, mas também uma necessita da outra para fazer uma dupla interessante, eles começam a ter traços psicológicos colocados na sua roupa, na sua maquiagem, para dar essa individualidade, né? Para trazer a individualidade de cada palhaço. E aí, né, na América do Norte, o circo começa a crescer, começa a expandir, começa a ter, né, vários picadeiros e fica grande. E aí os palhaços começam a ter a maquiagem maior, mais larga, com pontos brancos mais evidentes, para que o público de muito longe pudesse observar essa maquiagem e identificar se o palhaço estava triste, se o palhaço estava feliz, se o palhaço estava olhando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Porque a gente sabe que o palhaço, ele não olha com os olhos, né? Ele olha com o nariz e, por consequência, com todo o rosto. Então, o Augusto começa também a colocar brilho, a colocar roupas grandes, coloridas e exageradas. O branco também começa a colocar coisas mais coloridas na sua roupa, né? Que antes não era tão colorido. Na Rússia já era diferente, né? Eles começam a tirar um pouco as maquiagens, começam a ter palhaços que jogam mais, né, com o teor político, com a crítica política, com a sátira política. Então esses países começam, esses continentes também começam a modificar o palhaço, cada um de acordo com a sua vivência, né? Inclusive o Chaplin, por exemplo, que não tem quase maquiagem, né? Um bigode, é um rosto mais pálido, mas enfim, a maquiagem mesmo, o nariz de palhaço já não tá ali, né? Os olhos grandes já não estão ali, mesmo porque ele fazia palhaço principalmente no cinema, né? Então não era necessário que a maquiagem fosse tão exagerada. No Brasil já continua essa figura do Augusto. A figura do Augusto prevalece muito, mesmo porque o Brasil é um país que tem muitos Augustos na sociedade, né? Então a gente tem muita gente à margem, a gente tem muita gente pobre, muita gente que não tá no poder, né? Muita classe média baixa também. Então essa figura do Augusto, ela prevalece aqui. Mas no Brasil, o branco e o Augusto, eles extrapolam um pouco essa binaridade. O Augusto tem atitudes do branco, o branco tem atitude do Augusto. Às vezes o palhaço se adapta dependendo da sua dupla, mas o nariz vermelho permanece aqui no Brasil, também como uma memória dessa estupidez, né? Desse cair no chão. É uma máscara, a gente chama ela, a gente diz que ela é a menor máscara do mundo, né? Mas para mim, o nariz e o rosto, né? E a maquiagem compõem a máscara do palhaço. Tem inclusive um trecho que eu queria ler para vocês, que eu separei aqui, que é do livro do Bolognese, Palhaços, e é na página 176. O palhaço materializa no corpo, na vestimenta, nos gestos,
na voz e na maquiagem, os perfis subjetivos que fundamentam sua personagem. Bom, e agora nós vamos para a segunda parte da aula. Eu faço palhaço há mais ou menos uns 10 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, em teatro, licenciatura e bacharelado. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a arte do palhaço, né? Eu conheci a arte do palhaço com o Narciso Teles, que é professor e palhaço também, e conheci outros palhaços. Então eu tive bastante contato com várias pessoas. Criei o meu espetáculo, né? Que chama Cadê o Pássaro que Estava Aqui? Meu palhaço, essa aqui é uma foto assim que eu tenho do meu palhaço, com uma das minhas primeiras maquiagens de palhaço e uma das primeiras roupas que eu tinha. Eu tinha uma roupa muito apertada, com essa ideia daquilo que não cabe no palhaço, né? Eu já tinha um sapato grande e também vocês vão ver que tem o cabelo aí, né? Parecendo um moicano. E a minha primeira maquiagem, ela tinha duas cores, né? Além do preto, do branco e do vermelho, que são as cores clássicas que o palhaço usa, principalmente porque o branco ele ilumina aquilo que você quer mostrar e o preto ele esconde um pouquinho aquilo que você não quer mostrar, né? Essa questão de luz e sombra da maquiagem. Eu tinha duas cores. Através de exercícios de dança pessoal, de descobertas, eu descobri essas duas cores, que elas me agradavam. Elas diziam muito sobre meu palhaço e eu coloquei elas na minha sobrancelha. Mas, a partir de um certo momento, elas foram sendo retiradas. Eu não tinha mais o porquê colocá-las. Não fazia mais parte de mim, não fazia mais parte do significado psicológico que ela tinha em relação a mim, né? E os meus traços foram ficando cada vez mais modificados para essa outra maquiagem aqui. Vocês veem que permanece, o nariz vermelho sempre vai permanecer, mas vocês veem que permanece esse queimado de sol, né? Ou esse vermelhinho de vergonha. E aí essa outra foto, pan, né? Dá esse pan bem grande. Por quê? Porque essa maquiagem ela foi feita especificamente para um espetáculo. O espetáculo Cadê o Pássaro que Estava Aqui? Dirigido pelo Felipe Brattiali e eu na atuação. Ele é um monólogo. A história do espetáculo é um palhaço que perde seu pássaro. O pássaro vai embora, deixa ele sozinho. E ele fica o tempo todo tentando substituir esse pássaro por várias coisas. Construções dele mesmo, através de sacola plástica, até chamar alguém do público para substituir o pássaro, para ser o pássaro. E também, no final, né, a gente vê ali um frango assado, que é o pássaro dele. Então, essa maquiagem, ela é uma maquiagem diferente. A vestimenta, né, a roupa já é diferente, vocês vão reparar. Ela é uma roupa, ela é um sapato que se aproxima de uma galocha e tem esse macacão de plástico, de lona, que é para realmente entrar em lugares, bueiros e lagos, para poder não se molhar. Dessa é a impressão de que realmente eu estou entrando em lugares mais movediços, mais escuros da vida do palhaço, e também de representar essa questão, uma foto que a gente teve de referência de pessoas que caçam patos, pessoas que caçam patos, e a questão da gravata. É uma gravata de lã com tons que se assemelham à corda de sisal, né? Então representa essa corda no pescoço. E aí a maquiagem, né? Que ela sai desse lugar limpo, fofo, organizado. A maquiagem é como se houvesse um exagero nela, né? Tanto em termos de tamanho, quanto em termos de pigmento, quantidade de pigmento, por, por, por dois motivos, né? Uma é essa questão de talvez querer tapar cada vez mais o rosto e ter uma máscara cada vez mais sólida, né, no rosto. E outra porque durante o espetáculo a máscara, né, que seria essa maquiagem, ela vai escorrendo para mostrar esse choro do palhaço,
esse lamento. A minha maquiagem, ela é feita de uma maneira que eu consigo, tanto nos traços da sobrancelha, quanto nos traços da boca, quanto nos traços dos olhos e na cor vermelha, ressaltar quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou bravo, né? A estrutura que eu tenho do meu físico, né, do meu rosto, casa com os traços que eu fiz, que eu fui estudando aos poucos para que isso fosse realmente modificado. E o nariz que eu uso é esse nariz aqui, né? Que é um nariz que ele tem um formatinho realmente de nariz, né? Ele tem essas duas bolinhas laterais, que são as bolinhas que a gente tem aqui. E tem essa grande bola aqui na frente, ó. Então, o meu nariz, ele fica assim pra mim. E no espetáculo, eu tenho um nariz, assim, bem... né? Seria quase a versão desse, né? Mas bem estrupiado. Mas esse nariz aqui, ele é o que me aproxima mais do meu palhaço. E na maquiagem que eu faço do espetáculo, ele combina, porque ele tá todo aqui destruído, né? Todo em outro tom. Se você comparar os dois aqui, ó. Narizes, tem aqueles de festa que você pode comprar. Tem esse aqui, né, que é um nariz bem prático. Ele aperta realmente, né, o seu nariz e ele fica realmente. Tem o nariz chileno, né, dá essa ideia um pouquinho mais de empinado e que você consegue, inclusive, assoprando com o nariz, né, fazer com que ele se movimente. Esse nariz aqui é um nariz que eu ganhei do pessoal da Palhaçada, lá de Matão. Aliás, muito obrigado, queridos. É um nariz mais, mais para criança brincar, mais para diversão, assim. Ele é um nariz fofo, né? E geralmente as pessoas colocam um pouquinho de elástico também para ele parar no nariz, ele é um pouco mais difícil de parar. E agora eu não usei ainda, mas eu comprei um novo nariz, porque eu quero experimentar uma nova figura, uma nova máscara para mim, que é esse nariz aqui, ó. É um nariz bem grande e eu quero ainda experimentar. Eu vou deixar inclusive o site que eu compro os narizes, né? Para quem já faz palhaço não é novidade, mas para quem tá querendo começar, esses narizes de látex aqui são muito bons. Eles se adaptam bem ao seu rosto. Agora a gente vai para maquiagem e finalmente eu vou poder falar um pouco mais dos meus traços, mas mostrar como é que eu faço eles para vocês. Bom, pessoal, eu coloquei vocês mais próximos aqui, que é pra eu conseguir mostrar um pouquinho mais da maquiagem, um pouco mais perto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço é preparar minha pele. Bom, feito isso, vou passar um lápis branco. Ó, eu passo o lápis branco dentro do olho, mas eu também passo ele um pouco fora, porque a gente quer aumentar o olho, né? E esse é um truque pra gente aumentar o olho, passar o lápis branco depois o preto ou marrom. Mas como eu quero muito maior, eu passo branco por dentro, o branco um pouquinho por fora e aí eu passo preto. Então, para quem tá começando, branco por dentro, preto por fora, aumenta o olho. Agora eu vou no meu lápis preto. Eu passo bem devagar porque o olho, a boca, a sobrancelha, elas são destaque na maquiagem do palhaço. Na maioria dos palhaços é assim, não sei. E aí eu ainda faço um outro vetorzinho aqui de maquiagem que parece uma lágrima. Mas ao meu entender, quando eu faço assim, ele vai um pouco mais para baixo. Quando eu faço assim, ele se espreme junto com as minhas rugas aqui. Quando eu faço assim, ele fica um pouquinho mais pro lado. Então é nessas coisas que eu penso quando eu faço a maquiagem, quando eu crio a maquiagem. São olhos mais tristes, assim. Quando a minha avó, né, quando
um pouquinho antes dela morrer, ela falou assim pra mim que quando ela tinha ido na maternidade, a primeira coisa que ela pensou quando ela me olhou, quando eu nasci, foi: nossa, esse menino tem os olhos mais tristes que eu já vi. E aí isso me deixou, nossa, foi tão forte isso pra mim. Ela já tava um pouquinho lelé assim, mas isso foi tão forte pra mim e veio de encontro com a minha maquiagem de palhaço, né? E aí eu falei: nossa, realmente acho que eu tenho esses olhos tristes mesmo e devo enfatizá-los. Agora, a próxima coisa que eu faço é o meu blush. Eu fazia ele realmente com um blush da Mary Kay, mas ele acabou e não fabrica mais o blush que eu gosto. E aí eu faço às vezes com batom, aquele batom convencional vermelho, que eu gosto, mas não é, nossa, como eu gosto. Esse aqui, que é tipo um lip tint, eu gosto dele, assim, você vai ver, ó. Eu ponho só umas gotinhas assim. Ó, ficou rosinha. E agora, depois que eu faço isso, eu vou pra parte preta da minha sobrancelha. Eu uso o mesmo lápis. E aí eu desenho aqui em cima, ó. Eu dou uma corrigidinha, viu, se eu faço errado. Eu vou aumentar minhas sobrancelhas. A gente falou que nos circos, né, antigos, que eles eram grandes. Hoje aqui no Brasil a gente tem poucos circos grandes, temos mais de médio, pequeno porte, principalmente circo-teatro. Temos o biribinha, o tubinho. As maquiagens maiores eram para os circos maiores, né? Aquelas maquiagens brancas. Era como se fosse realmente um olho enorme visto de longe. Agora eu vou preencher, tá? Eu preencho com lápis mesmo. Antes eu preenchia com um delineador em gel da Catherine Hill, mas ele fica mais úmido, então ele escorre mais. Na maquiagem que eu faço para o meu palhaço no espetáculo, que eu quero que ela escorra, eu uso ele ainda. Ó, deu aqui, fiz, ok. E aí eu vou continuar agora para minha sobrancelha ficar maior e para ela puxar pro meu cabelo. Ok? Então eu acho que isso dá um destaque para minha maquiagem, para os meus olhos, e ela fica meio que segmentada. Então fica aqui, aqui e aqui depois, né? Que eu vou fazer. Aqui eu dou uma espichadinha nela. Ó, eu faço mais uns risquinhos. Beleza. Aí eu faço a outra parte das minhas sobrancelhas com o branco. Eu vou usar primeiro o lápis, que é só para dar uma guiada. Depois eu vou passar outra coisa por cima, só para ficar realmente branco, porque esse lápis não é bom. O branco, como eu disse, é como se fossem pontos de luz no rosto, né? Para que as pessoas vejam de longe e para você destacar aquilo que você quer destacar. Aí eu vou vir de novo com o preto. Bom, fiz o outro preto aqui. E aí eu vou agora realmente com o branco que eu acho que é melhorzinho aqui para fazer. Esse branco de palhaço, ele não é aquele branco que você compra na papelaria, que é pinta-cara, tá? Esse aqui, ele é um branco bem mais forte, realmente específico para palhaço, que a gente chama... O nome é Makeup Clown. Eu uso da Catherine Hill, mas já tá acabando. E eu comprei um da Color Make, né? Eu não sei se ele vai ser bom. Eu vou pegar um pincel e aí eu vou fazer o quê? Destacar esse branco que eu já fiz aqui e fazer o branco da minha boca. Ó, esse é um branco, olha de longe, mais viçoso. Agora eu vou fazer a boca pra vocês e eu vou continuar, vou só descer um pouco o contorno dela. Então ela é de um tamanho, eu vou deixar um pouquinho de pele e aí eu vou fazer o contorno.
A intenção é que aumente um pouquinho a minha boca, mas só um pouco. E que eu consiga, ó, com esses outros dois traços, que são a continuação dos meus traços dos olhos, ó, meu olho é assim e um traço, a minha boca é assim e um traço. Que é ficar feliz, triste, bravo, né? Eu consigo fazer com que esse contorno realce os meus sentimentos, as minhas características. E essa é a configuração que eu faço pro hospital, ou pra praça, ou pro lar de idosos, que aqui a gente também fazia visitação. Aí, quando eu vou pro espetáculo, eu pego um pouco do branco, passo no dedo e coloco aqui, ó. Porque além de dar uma quedinha e realça isso que eu herdei da minha família, que são esses olhos mais caídos, de longe ele dá um destaque para os meus olhos. As pessoas conseguem ver meus olhos mais de longe. E aí eu venho com um rímel para realçar os cílios. Essa aqui é a minha maquiagem para algum tipo de apresentação apresentação maior. Aí vem a maquiagem do meu espetáculo. Primeiro que eu faço tudo com mais pigmento não, com mais quantidade de maquiagem. Eu venho aqui embaixo, onde eu passei o lápis de olho, e pego este mesmo delineador em gel e passo assim bem brusco, bem porcamente, e desço aqui. Mesma coisa aqui. Passo o rímel mais uma vez. Aí eu passo e pressiono meu olho para ele ficar com algumas falhas. Às vezes eu até venho aqui, ó, dar uma complementada com o próprio rímel. Venho aqui e faço como se eu estivesse chorando. Então eu venho, vejo onde realmente escorreria a lágrima aqui em mim e desço o pincel para marcar. E aí eu vou completando aqui só com algumas batidinhas e desço um pouco mais marcado. E do outro lado a mesma coisa. E eu deixo bastante, antes de entrar, eu coloco bastante coisa aqui e jogo um pouco de água, porque aí realmente escorre gotas. Aí o que eu faço? Aquele branco que eu passei na boca, eu venho com o dedo e desço e venho pra barba. O fato de eu vir pra barba, pra mim, deixa o meu palhaço com um ar um pouco mais velho, um pouco mais cansado, um pouco mais sábio, e também aumenta a minha máscara. E eu faço a mesma coisa aqui no cabelo. Um professor meu falava assim, que palhaço que é palhaço, pinta até as orelhas. E por isso eu pinto a ponta das minhas orelhas, por esse motivo, né? E por também sentir que aumenta a minha máscara, tanto na horizontal quanto na vertical. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer erro que eu tenha cometido aqui nessa aula, por favor, comenta aí ou então manda inbox pra mim. E agora, vou colocar o meu nariz pra dar um tchau pra vocês de palhaço com chão, né? E assim eu me despeço de vocês, meus queridos maravilhosos. Ou não, porque eu não enxergo vocês daqui. Mas, enfim, espero que tenham gostado dessa aula. Foi muito louca fazer, tá bom? Os meus materiais são precários, assim, no sentido, não que eles foram caros, mas tipo assim, já estão pela hora da morte. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Um beijo e é isso, tá bom? Até mais, depois eu volto com uma maquiagem mais social, uma coisa mais clean, pra gente ir numa balada. E é isso, um beijo de novo. Tchau.